Jesus Cristo, louvado seja esse Deus maravilhoso que tem esse projeto maravilhoso no qual nós pertencemos. E é muito difícil para nós entendermos esse projeto e aceitarmos esse projeto, porque somos consumidos por uma engrenagem muito poderosa que fala de tudo, que nos leva a fazer tudo, menos fazer alguma coisa por esse projeto. Só na hora da dificuldade mesmo, é que ainda assim a gente tira um tempinho durante a semana para ir à igreja, raramente um tempinho para ler a Bíblia e um tempinho para orar. Mas, quando você faz parte de um projeto, você tem que viver ele. Nós somos chamados para viver esse projeto, para amar esse projeto, porque ele faz parte da nossa essência. Não existe futuro sem Deus. Não existe felicidade sem Deus. Não existe. É uma ilusão que as pessoas criam. E o prazer por si só, ele está condenado para as nossas vidas. Porque você terá prazer até quando? Eternamente não. Porque o teu corpo não é eterno. E a pessoa que você é, o ser espiritual que você não deseja tanto o prazer. Com certeza você deseja muito mais a felicidade, que são coisas diferentes. Felicidade é uma coisa, prazer é outra. Prazer é uma coisa momentânea, muito terrena e que realmente a gente deve parar para pensar. Porque muitas pessoas, em função do prazer, destroem as suas felicidades. Destrói a felicidade de pessoas que elas chegam a pensar até em dar vida por elas. Não é? Um pai, por exemplo, uma mãe que ama um filho, que dá vida por um filho, que se preocupa 24 horas com um filho, por causa do prazer, esquece o tamanho do amor e do compromisso e da responsabilidade que tem com o filho. E quantos casamentos acabam assim, acabam em tragédia, acabam em ódio, e a pessoa não para pensar que aquele filho que ele diz que ama tanto, e no final ama, vai ser prejudicado por causa disso? E é prejudicado? Não é? E assim, os nossos cônjuges, os nossos familiares, muitas vezes são prejudicados por causa do prazer que nós buscamos incessantemente. E a mídia, a propaganda do mundo, só chama a gente para isso. Só. Para alimentar o corpo, para saciar o corpo. E nós realmente andamos como se estivéssemos cegos, né? Como se fôssemos tolos, achando que somos inteligentes, mas vagamos por aí sem responsabilidade nenhuma, sem compromisso nenhum com a nossa própria felicidade. Então, irmãos, é muito importante a gente, todos os dias, tomar uma decisão em favor da nossa felicidade, em favor da nossa vida, em favor desse projeto maravilhoso criado por Deus.
eu quero ler com os irmãos o livro de Efésios, no capítulo 1, para que a gente possa ir construindo o nosso relacionamento com Deus através desse projeto feito para o ser humano, escrito por Deus, chamado Bíblia. E é importante, irmãos, que você ame a Bíblia, inclusive que você saiba qual Bíblia você deve ler. Porque, infelizmente, a maldade do ser humano não tem limites. Tem pessoas nem que Deus pode aparecer pessoalmente na vida dela, dar tudo para ela, mas ela vai continuar sendo ruim como ela é. Ela vai continuar sem empatia pelo ser humano. E, na verdade, essas pessoas, elas se infiltram em todas as camadas da sociedade. Os chamados sociopatas, psicopatas, esses seres abomináveis, eles têm a capacidade de usar toda e qualquer ferramenta possível para apenas escravizar o seu próximo, para apenas tirar o direito de liberdade e de felicidade do próximo, para roubar a sua alegria, a alegria da sua família. É assim que funciona no mundo. Então, Jesus deixou claro: acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque é um falso profeta. É um ser que não tem compromisso nenhum com ninguém aqui na terra, que usa o nome de Deus, usa a Bíblia Sagrada, usa o altar para poder enganar as pessoas, para poder se locupletar das pessoas, se beneficiar, porque eles não sabem o que é o amor, não sabem o que é a verdade, não têm nenhum compromisso com Deus, falam em nome de Deus, falam bonito, às vezes mais bonito que as pessoas honestas e sinceras, mas estão a serviço da sua psicopatia, a serviço de demônios, e usam a Bíblia para afastar a gente de Deus. E por isso, muitas religiões, muitas seitas, muitas religiões até poderosíssimas, eles contaminam a Bíblia, distorcem as palavras da Bíblia, tiram versículos, colocam antônimos na Bíblia e falsificam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falava lá naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, dos falsificadores da palavra de Deus, os falsificadores da Bíblia. Então, irmãos, você que quer ter um futuro, que quer construir o seu futuro, construir a sua felicidade, você tem que se atentar para isso. Não é qualquer Bíblia que você deve ler. Você deve procurar uma Bíblia corrigida, fiel, tem que ter a palavra fiel nela. E se você tiver uma Bíblia contaminada, falsificada, você vai saber, porque o homem não conseguiu destruir totalmente a palavra de Deus. Se dependesse das igrejas, né, a Igreja Católica queimou milhares de Bíblias. Se dependesse das igrejas, não existia Bíblia. Cada um tinha o seu livrinho para te escravizar. Mas como esse livro tem a mão de Deus sobre ele, e Deus sempre está buscando uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, às vezes até um fraco, um pecador, mas que tem um coração puro, um coração bom, que tem um desejo de fazer o bem, muitas vezes é enganado pela sociedade, está no caminho errado, mas tem o desejo e não sabe aonde buscar essa informação, não conhece o caminho, não conhece o norte,
Aí Deus mantém a Bíblia Sagrada, que foi escrita por ele, para que essa pessoa possa se orientar por ela. Por isso que eu sempre digo, quem tem uma Bíblia na mão, essa Bíblia foi dada por Deus. E muitas pessoas ganham a Bíblia e não dão o menor valor. Tem uma Bíblia em casa, leem de tudo, não conseguem ler a Bíblia. E muita gente que acha que é crente e acha que é só rezar, né? Inclusive, as igrejas hoje evangélicas aí, dita neopentecostal e pentecostal, eles só vivem de reza. A Bíblia não tem mais sentido para eles. O que importa é quantos espíritos baixou na pessoa, quantas adivinhação, quantas revelação ele teve ou terá. Não tem compromisso nenhum com a palavra. Mas eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã, a salvação vem pela palavra. Seremos salvos pela Bíblia. Jesus morreu por causa da Bíblia. Então você tem que se atentar para isso. Livro de Efésios, no capítulo 1, diz a palavra do Senhor assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E algumas Bíblias, no lugar dessa palavra amor, eles colocam caridade. E em vários textos, no lugar de amor, eles colocam caridade. E lá embaixo, colocam uma letrinha chamando a atenção, que pode ser amor. Mas por que eles colocam caridade? Porque tem muita religião que ela bate foto com um pobrinho barrigudinho, né? Chorando ou encatarrado, bate aquela foto, fala em nome do pobre, para você sensibilizar, para quebrantar seu coração, você dá dinheiro para eles. E muitos até fingem que não pegam dinheiro, né? Tem igreja aí que critica muito os pastores que pedem dinheiro. Eu, graças a Deus, nunca pedi dinheiro para ninguém, nem nunca aceitei, mas tem muito pastor que pede, e as pessoas ficam criticando, mas a igreja deles é tudo folheada a ouro. Tudo folheado a ouro. Eles moram em palácios, né? Tem bancos poderosíssimos, entendeu? E por que eles botam a palavra caridade? Porque eles usam essa palavra para sensibilizar você, para você dar dinheiro para eles, não é? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou aprovação, ou abonação da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua aprovação, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na administração da plenitude dos tempos, ou no governo da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Inclusive aqui Paulo está se baseando no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que Deus diz assim, que anuncio o fim desde o princípio e desde
à antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus, quando você lê texto e contexto da Bíblia, para você entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, Deus várias vezes se aborreceu de ter criado o projeto do ser humano. E Deus resolveu várias vezes destruir esse projeto. Mas sempre quando ele ia tomar essa decisão, ele via que ainda tinha pessoas que tinham um coração bom. Pessoas que, embora eram falhas, imperfeitas, assim como Noé, assim como Abraão e tantos outros, se a gente puder citar, e muitos que ainda vivem e que nascerão aqui nessa terra, que nascem pessoas boas. E Deus resolve mudar o próprio pensamento dele, por amor do projeto dele, porque como Jesus falou, não é por causa de nós, porque nós não temos nada para oferecer a Deus. É por causa do projeto dele. É por amor ao projeto dele. O que ele está dizendo aqui, segundo o conselho da sua vontade. Entendeu? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem tem esse direito é quem espera em Cristo, é quem deseja ser como Jesus, pensar como Jesus pensou, lutar para andar como Jesus andou. Não é? Como Jesus andou? Jesus suportou as perseguições, Jesus amou os seus inimigos, Jesus entendeu a miséria do ser humano. Porque se deixar por nossa conta, irmãos, se Deus der poder para nós, poder total, há um ditado que diz, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Há um risco de você matar quase toda a humanidade, porque você vai se achar muito perfeito, muito justo, muito santo. Você vê que tem gente aí que lê 3 folhas da Bíblia, bota um terninho, pega um títulozinho de pastor, malha e malha ali, já acha que é mais santo que todo mundo que entra na igreja para ele está condenando já, porque ele é santo. Se entrar um cabeludo, ele condena, se entrar uma mulher de brinco, ele condena, se entrar uma mulher de calça, ele condena, e ele vai condenando. Se você não comemora o sábado, ele te condena e vai por aí afora. Se você não tiver a carteirinha da religião dele, não pertencer à seita, ele vai te condenar. Agora, você imagina uma pessoa dessa com todo o poder dado por Deus. Ela elimina o mundo inteiro. Não é? Agora, o apóstolo Paulo disse aqui, quando você ouve a palavra da verdade, por que ele está falando quando ouvisse a palavra da verdade? Porque, irmão, é essa palavra que salva, o evangelho da salvação. Se você crê nele, você tem que ouvir, porque não adianta você escutar só. Como Jesus falou, muitos vão ouvir, mas não vão escutar. Muitos vão ver, mas não vão enxergar. Não adianta só você vir na igreja e a palavra entrar no ouvido e sair no outro. Não adianta você ler a Bíblia em casa e ela não servir de nada para você. Você tem que crer no Evangelho. É Ele que vai te salvar. Por quê? É Ele que vai criar em você
a personalidade de acordo com o projeto de Deus. É o Evangelho que vai te transformar em um ser humano. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uma coisa importante aqui é que Deus está falando que Jesus, ele tem um domínio e ele está acima de todo o nome que se nomeia na terra. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, há muita brincadeira com o nome de Jesus. Tem pai e mãe que tem até coragem de botar o nome do filho de Jesus, que é uma coisa ridícula e absurda, uma falta de respeito, não é? Sem contar as piadinhas, as brincadeiras. Hoje está normal, qualquer comediantezinho, ele fica usando o nome de Jesus em vão, para fazer gracinha. Nós não podemos aceitar essas coisas, nós temos que aprender a separar o joio do trigo, nós temos que aprender, irmãos, a honrar aquilo que tem honra. Não fazer como a sociedade hoje está fazendo, que nada mais tem valor. A família não vale nada, criança, para eles não faz diferença, não há respeito, não se prega mais o respeito, a dignidade, a honra, a honestidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque essas pessoas, elas nos levam a que a gente não dê importância e menospreze, principalmente, o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, é o nome pelo qual você ressuscita uma pessoa, você cura um aleijado, você cura uma pessoa de uma enfermidade incurável, é o nome pelo qual você expulsa demônio de uma pessoa, é o nome pelo qual devemos ser salvos, como nós vamos ver logo na frente. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que outro dia você não tinha nenhum relacionamento com Deus, Deus usou as pessoas para falar do projeto dele para você, Deus tocou no seu coração, o Espírito de Deus tocou no seu coração, não é? Muitas vezes numa situação de grande necessidade que você estava, né? Ou às vezes você não tinha necessidade, mas
havia já um chamado de Deus na sua vida, porque Deus vem chamando a gente desde criança, e você aceitou, né? Começou a ir na igreja, começou a ler a Bíblia, muitos se batizaram, fizeram aliança com Deus, então saíram do mundo carnal, desse mundo que o projeto dele é só até no cemitério, para entrar no mundo espiritual. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que não aceitam o projeto de Deus, que vivem na carne, que não se importam com a palavra de Deus, elas estão vivendo segundo os príncipes das potestades do ar, demônios, que diz aqui que opera nos filhos da desobediência. E se você ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, você vai ver Deus explicando quem são esses espíritos e como eles agem. É importante que você recorra lá em 1 Reis 22, 22 e leia, e 2 Tessalonicenses 2, 11. E diz aqui que antes a gente andava assim também, né? Mas Deus, Ele nos resgatou, está nos dando essa oportunidade, está nos chamando. Por isso que Jesus falou, muitos serão chamados. Nós estamos tendo, irmãos, a oportunidade de construirmos tesouros no céu. Nós estamos tendo a oportunidade, apesar de toda a pressão que há desse mundo sobre nós, de todo o materialismo, de todo o desejo do nosso corpo, do nosso coração enganoso, Deus está nos dando a oportunidade de nós sermos transformados para podermos viver no céu com Ele. É isso que está acontecendo. Por isso diz aqui no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que ele está dizendo que Ele nos ressuscitou? Porque aquele que vive da carne, que não aceita o projeto de Deus, que não quer se converter, que não quer mudar, esse está morto. Por que ele vai receber o direito à vida eterna, viver com Deus, se ele não quer? Então quer dizer que o seu sonho é ser um médico, mas você não aceita entrar na faculdade de medicina, você não aceita estudar, você não aceita praticar, mas quer ser médico. Aí você acha que você vai peitar Deus, Deus vem te chamando, te orientando, usando pessoas, te deu uma Bíblia na sua língua, Deus faz um monte de milagre na sua vida, e você vai fazendo do jeito que você quer, é você quem manda. Então tá bom. Para mostrar nos séculos vindouros e abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, viu, caridoso, o testemunho de Jeová, o adventista do sétimo dia, não vem das obras, porque para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, não é porque nós merecemos, não. É porque Deus está dando gratuitamente a oportunidade para nós. É por isso que eu sempre digo, meu irmão, peça a Deus para Deus aumentar a sua fé, porque isso é um dom, entendeu? Pela graça sois salvos, isso você ganha de Deus, a fé você ganha de Deus.
Você não vai ter fé sem você desejar, não. Você não vai acordar do dia para a noite e vai ter fé. Você vai ter que lutar para ter fé. Você vai ter que clamar a Deus para ter fé. Você vai ter que desejar ter fé, porque é o melhor para você. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, quando você olha lá no Velho Testamento, você vai ver, e até hoje, tem muito judeu que acha que Deus é só o Deus do judeu. Daqui está mostrando claramente que Jesus rompeu essa barreira, não é? Está mostrando claramente que o véu foi rasgado, não é? E que aquelas leis, aqueles mandamentos, aquilo era por causa da ignorância do povo, porque mesmo naquela época, Deus não fazia acepção de pessoas, Deus não fazia diferença entre pessoas. Podia ser estrangeiro, podia quem fosse, se tivesse o coração bom, se aceitasse o projeto de Deus, era considerado como filho, né? É o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Como diz lá no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 19, que diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Isso já era uma profecia lá no futuro, que veio acontecer nos tempos do apóstolo Paulo, no nosso tempo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha aqui de novo, olha. O fundamento da nossa fé, irmãos, é o mesmo que os apóstolos tinham, que os profetas tinham, e que Jesus é a pedra principal da esquina, como diz lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui está claro, não precisa ninguém explicar. Então não adianta falar que Maria vai salvar, que João vai salvar, que santo não sei o que vai salvar, entendeu? Porque a Bíblia é clara, o único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus, como está também escrito lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, livro de Atos, capítulo 19, versículo 5, que deixa claro que as pessoas foram batizadas em nome de Jesus, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz: tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus. É tudo. Se você for orar, você ora em nome de Jesus. Se você for curar alguém, você cura em nome de Jesus. Tudo quanto fizerdes, não é?
Então, a Bíblia, irmãos, ela é muito clara, não dá margem para dois entendimentos, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Entendeu, irmãos? Nós temos que ter compromisso com a Bíblia. Não podemos andar atrás de homens. Não podemos perder a sua oportunidade que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, olha do céu para nós, nós que não temos nada para oferecer a Ele, e se agrada de nós, pela sua riquíssima, infinita misericórdia, pelo seu amor sobrenatural, se agrada de nós, nos aceita como seus filhos e resolve nos suportar e cuidar de nós. Eu acho que por gratidão nós devemos fazer alguma coisa, lutar por gratidão. Amém?